isso aqui, eu só fiquei ouvindo. Respeita que o cara sabe o que está falando. E o Pavinato também, ele gosta muito dessa parte, ele é um jurista, né? Ele não é um jornalista. E então ele traz a visão dele do relatório, depois eu quero a sua visão, e aí eu vou fazer algumas perguntinhas picantes para você, obviamente, que você não vai escapar ileso daqui, e você vai me explicar o porquê que as minhas perguntinhas picantes não são tão picantes assim, não, na sua visão. Então vamos lá, Pavinato explica o que ele leu no relatório da delação do Mauro Cid. Faroeste Brasileira, revista Oeste. Do que foi protocolado de denúncia, e o programa ontem, a gente realmente esgarçou a verdade aqui para a nossa audiência. Nós falamos que boa parte, aliás, o cerne, o coração da denúncia, que foi dividido em 5, não se sabe por quê, deve ter havido alguma pressão, alguma coisa deu errado na PGR, tudo gira em torno da delação do Mauro Cid. Quase tudo. E de caderninhos, anotações, mas a tal delação do Mauro Cid é a que faz o alinhavamento da denúncia fantasiosa da PGR. Aliás, uma denúncia tão baseada em fofoca que não precisaria nem o Paulo Gonet escrever. Seria melhor ter chamado Léo Dias. Porque é uma peça de fofoca. É uma grande peça de fofoca. São 270 páginas de fofoca. E sobre essa fofoca, nada do que Cid falou sustenta a tese consolidada na denúncia da PGR. Muito pelo contrário, derruba a tese. Está bem claro porque o Alexandre de Moraes manteve seus depoimentos em sigilo até hoje. É o que se extrai do seguinte trecho da famigerada delação de 852 páginas do Mauro Cid, uma delação jurídica e absolutamente nula. Diz o Mauro Cid, aspas para ele: antes de mais nada, eu queria esclarecer que eu pessoalmente não participei de nenhum planejamento, execução ou tomei ciência de pormenores que pudessem estar sendo planejados ou executados. Eu não executei, eu não vi documento, eu não participei de datas ou nada detalhado sobre isso. O que eu sei, o que eu participei e o que eu vi, você tinha núcleos militares, como o general Mário, que estavam instigando o presidente a fazer alguma coisa, estavam querendo que ele fizesse alguma coisa, tanto que foi o que está relatado na minha conversa que ele manda para mim. Que ele diz que até dia 12 tem que assinar, tem que fazer até dia 31 de dezembro, e eu falo, mas eu acho que não vai acontecer nada de assinatura de decreto. Toda a base que eu vi estava em cima disso. Mais adiante, na delação, fecho aspas nesse trecho para abrir outras aspas, o Cid relata o seguinte: a reunião que teve na parte de baixo do prédio, que estou dizendo que foi uma reunião, que estão dizendo que foi uma reunião golpista, ali não houve nenhuma discussão sobre um planejamento de nada de prisão, de morte de ministro. Claro que as pessoas estavam indignadas, claro que estava todo mundo discutindo o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer, o que podia fazer, mas não tinha nada. Não tinha nada ali de uma ata, não saindo dali, então, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, não tinha. Tinha 3 amigos, 10 amigos, 11 amigos ali, discutindo as coisas. Um mais revoltado que o outro mais, mas cada um num lugar diferente. A reunião depois na casa do general Braga Neto também, claro, estavam falando que o povo está na rua, o presidente tem que apoiar o povo na rua e não sei o quê, mas não houve até o momento que eu fiquei, porque depois eu saí, eu já falei isso no outro depoimento. Sobre os tais 100 mil reais para financiar o golpe no qual teria o assassinato do ministro Alexandre, se esclarece em uma dessas tantas páginas, aspas, sobre os tais 100 mil reais. A mesma coisa dos 100 mil. O de Oliveira, sempre foi amigo meu. Um cara gaiato. Tanto que eu falei, 100 mil? Ah, precisa quanto? 100 mil? Aí ele falou que 10 mil tá bom. Depois ele mandou um documento, então assim eu não consegui o dinheiro. Até já falei, até fui tentar, até tentei pelo partido, para ver se tinha conseguido alguma coisa, para apoiar o pessoal que queria vir. Mas na minha cabeça era manifestação. Se não era, se era para outra coisa, eu não sei. Por fim, Cid, ele deixa clara a nulidade da sua delação em razão da quebra de sigilo, que legalmente é exigido por uma delação à imprensa. Aspas mais uma vez para o Cid. Tudo que eu falei vazou na imprensa. Não tem nada que eu falei que não vazou na imprensa. Até minha própria família fica preocupada com segurança. Você falou isso, você não falou isso. Nem lá em casa eu falo. Nem lá em casa eu falo. Tudo. Tudo que eu falei vazou na imprensa, tá lá. O Mauro Cid citou o general Mário na delação, Mauro Cid delatou Felipe Martins, Mauro Cid disse que o presidente falou de minuta de golpe, toda a delação, já tá tudo na coisa. Fecho aspas. E vou abrir mais uma aspas para uma fala que foi divulgada hoje, a exaustão na imprensa, de uma audiência
audiência na qual o Alexandre de Moraes, além de induzir as respostas, fez ameaças ao Cid e à sua família, uma frase que me marcou muito é a seguinte, aspas para o Cid. O presidente, de certa forma, dava a esperança que fosse acontecer alguma coisa. Fecho aspas para o Mauro Cid. Mas até aí, você que está me ouvindo em casa, no trabalho, seja lá onde for, mas até aí que político brasileiro não dá esperança de que alguma coisa vai acontecer. No caso do Bolsonaro, essa esperança nunca foi verbalizada ou registrada por ele. O fato é que, do todo das 852 páginas divididas em 4 volumes, as menções de Cid à palavra golpe não passam de um maneirismo induzido pelas perguntas feitas por seus inquisidores, que utilizam a palavra golpe de maneira indiscriminada. O expediente ilegal fica claro no induzimento praticado por Alexandre de Moraes. Vamos ouvir aí a nossa primeira imagem desse mundo de imagens, Não, mas então não abri o vídeo no VMix. Vou passar no meu celular aqui, vou pôr no microfone. Bom, por fim, resta claro que Cid tinha mudado a trama narrada na oportunidade da audiência em que Moraes ameaçou prendê-lo. Pode haver validade jurídica? A resposta é não, 1000 vezes não. Todas as teses sustentadas por Cid durante o depoimento de sua delação premiada já são publicamente conhecidas por causa de vazamentos à imprensa. E quem é que vazou? A novidade dos documentos divulgados nesta quarta, ontem, é que as audiências estão reproduzidas na íntegra, inclusive com diálogos do Alexandre de Moraes, nosso ditador, com Mauro Cid. No teor das conversas, chamam a atenção as ameaças proferidas por Moraes em uma audiência ocorrida no dia 21 de novembro de 2024. Em um dos vídeos divulgados pelo STF nessa quinta-feira, hoje, o ministro Alexandre de Moraes adverte o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, aspas para o Moraes. Não há na colaboração premiada essa ideia de que só respondo o que me perguntam, por exemplo, um dos absurdos que nós ouvimos. Os vídeos disponibilizados mostram, inclusive, ameaças à família do Mauro Cid. Esse a gente tem, né? Esse a gente tem? Então pode rodar. Agora. Ministro, eu acho que estavam colaborando para manter o pessoal lá, né? Para manter o pessoal lá. E a pressão estava começando, ainda mais dele, né? Porque ele estava pressionado. Colaborador. Por que fiz esse breve resumo? Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já o pedido da Polícia Federal, já o parecer... Não, o vídeo que eu tinha combinado com a direção, tá difícil, hein? O vídeo? Cadê? Peraí, eu vou voltar no WhatsApp para a pauta. Não, porque é assim, bicho. Tá difícil a vida. O vídeo em que ele ameaça... Ou ninguém viu o vídeo saiu também, de férias, virou uma bagunça. Eu mandei a pauta, ninguém viu o vídeo. Meu Deus. Qual está escrito na... Eu estou falando aqui... Olha, qual que está escrito na pauta? Que é para entrar? Depois que ele fala... Depois... Não, e está discutindo comigo ainda. Não espera, agora deixa eu olhar. Aqui, olha. Apareceu o induzimento. Joaquim. É esse que você está falando aqui, que eu não posso falar no ar. E o segundo é aquele que ele faz a ameaça, é aquele que você já tinha. Agora a audiência não entende nada. Roda os dois que eu mandei. O corte dos dois que eu mandei. Por favor. Ministro, eu acho que estavam colaborando para manter o pessoal lá, né? Para manter o pessoal lá. E a pressão estava começando, ainda mais dele, né? Porque ele estava pressionado porque ele conhecia o pessoal de fora. Ele tinha contato com o pessoal do agro. E o pessoal do agro não vendo nada acontecer. Eles achavam que ia acontecer alguma coisa. Estavam naquele, hoje vai acontecer. Então eles estavam nessa angústia de esperar que fosse dado o golpe, de esperar que o presidente assinasse um decreto e as Forças Armadas fizessem alguma coisa. Era o que acontecia, ainda mais nesse período, que foi um período que eles começaram a ir para frente da Alvorada, né? O presidente até falou com eles, né? Alguma coisa teve nesse período. Então eles estavam pressionando, cadê? Nós contribuímos com isso aqui, nós estamos aqui, nós estamos pressionando, nós estamos pedindo, nós estamos falando, né? E cadê? Então foi nesse sentido, né? Que aí começou realmente a pressionar e querer que falasse, que tivesse alguma coisa. E a minha resposta foi no sentido que ele estava com o presidente, né? E o presidente, de certa forma, sempre, vou dizer que, usar a palavra que ele dava esperança que fosse acontecer alguma coisa que pudesse convencer as Forças Armadas a fazer alguma coisa. Então esse é... Colaborador. Por que fiz esse breve resumo? Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa. Aqui a gente vai conseguir contextualizar. Eu acho que agora que ele vai falar, efetivamente, da família, lá. Entendeu? Então vai. Solta lá. De permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já o pedido da Polícia Federal,
já o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação e consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará, inclusive, a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. Eu acho que foi até aí. Cristina, vamos transcrever? Bom, vocês viram aí a clara ameaça que ele faz, né? Contra o senhor, contra sua esposa, seu pai, sua esposa e sua filha. Contra seu pai, sua esposa e sua filha. E quando o Mauro Cid fala de esperança, isso aqui, isso para outro, para quê? Quando ele cita a palavra golpe, é que o ministro Alexandre o induziu. Isso a gente já consegue contextualizar. Então, Joaquim, toda essa turbulência aí, da outra vez que a gente bateu um papo, a gente estava falando muito do Moraes, né? Eu acho que é um ponto passivo entre esquerda e direita que a gente não está com problema com o Lula hoje. O Lula, o Brasil sobreviveu ao Lula, para quem não gosta dele, por muito tempo. E o Lula não vai conseguir estragar uma coisa que está aí em 4 anos. Ele não vai mudar nada disso. Agora, o problema é o STF enviesado. A gente vê um STF, hoje a gente vê um sistema, na minha visão, que não quer nem o Lula e nem o Bolsonaro no poder. Só que eu não consigo entender por que querem prender um cara que está inelegível. Essa parte que eu acho que é picuinha, eu acho que não muda a questão econômica do país, o Bolsonaro solto ou livre, né? Eu acho que a gente tem problemas maiores aqui para pensar, mas eu vejo o Moraes como um cara que gosta de criar picuinha, né? Esse tipo de fala de um ministro do STF, nitidamente ameaçando o Mauro Cid, que já está mais acuado do que um rato na parede dentro de um quarto, com porta fechada, eu acho desnecessário. O que você pensa de tudo isso? Você acha que o Bolsonaro vai parar na cadeia? Você acha justo? Eu não acho que ninguém deva ser, primeiro ponto, deva ser denunciado ou responder a um processo por delação. Porque a delação, a lei diz, ela não é prova, ela é caminho de prova. Então, a partir do que o delator diz, a polícia investiga e prova. O que eu vejo neste caso? Eu vejo que todos os indícios, todos, foi de que efetivamente o Bolsonaro articulou um golpe. Se ele, vamos dizer agora, como é que você dá um golpe? Porque eu quero dar um golpe. Eu chego de manhã, o Bolsonaro está aqui em Brasília, até mora distante daqui, chega aqui e fala, eu vou dar um golpe e vou virar um ditador no Brasil. Não é assim. Nenhum lugar é assim. Você precisa de uma correlação de forças. Essa correlação, efetivamente, ele tentou. E isso hoje está tipificado como crime. Você fala, como é que ele tentou? Como é que você sabe disso? Tem um detalhe, que isso está na investigação, mas não foi realçado, é que ele acolheu no Palácio do Alvorada 2 blogueiros da época que faziam divulgavam as informações da necessidade de que houvesse um golpe. Era o Eustáquio e o outro é o Bismarck Fugaza. O Bismarck tem, no dia 15 ou 16 de dezembro, ele está dentro do Palácio do Alvorada, ele faz uma live dizendo que as pessoas, ele ataca os generais que ele chama de melancia, verde por fora, vermelho por dentro. Qual era o objetivo? Você precisava ter uma unidade primeiro nas próprias Forças Armadas para você dar o golpe. Esse é o primeiro ponto. Mas não só isso não bastava. Você precisava ter apoio, inclusive internacional. O Bolsonaro efetivamente foi buscar esse apoio. Quem contou isso foi o Biden. O Bolsonaro foi até a Casa Branca e disse para o Biden que ele era amigo dos Estados Unidos e que o Lula não era. E que seria interessante para os Estados Unidos que ele, Bolsonaro, continuasse presidente. O Biden fingiu que não ouviu e depois divulgou, a Casa Branca divulgou. Tem gravação disso, viu? Tem gravação, não está divulgada a gravação, mas as audiências são gravadas. Por isso que não houve desmentido. Então, efetivamente, tentou buscar. O Paulo Sérgio Nogueira foi para os Estados Unidos, era o ministro da Defesa, conversar com
militares dos Estados Unidos. Internamente, isso que é importante dizer, que as pessoas gostem ou não do Lula, mas o Lula construiu uma frente que preserva o país. Como que preserva o país? Quando ele trouxe o Geraldo Alckmin, parte do agro, e tem parte do agro com ele. O Cid fala do agro, mas tem parte do agro com o Lula, porque simplesmente o Lula, como presidente, abriu. Eu entrevistei o secretário de Relações Exteriores do Ministério da Agricultura. O Brasil abriu só nesses 2 anos mais 70 mercados para o agro. E principalmente o agro, porque o Brasil é um grande exportador de commodities. Então, interessava ao Brasil... Quem alinhou essa aliança do Alckmin com o Lula? O próprio Lula. O próprio Lula. O próprio Lula. Isso foi ideia do Lula. Eu te digo, vou te dar um bastidor. Quando o Lula recuperou os direitos políticos, teve um emissário que foi até uma pessoa próxima do Lula e falou: Lula, você recuperou os direitos políticos, mas quero dizer a você que os militares não aceitam que você seja candidato a presidente. O PT pode ter candidato, mas você não vai ser candidato a presidente. Aí o Lula perguntou, quem são... O Lula não, esse emissário, isso não foi direto com o Lula. Perguntou, quem são esses militares? Entendeu? Que dá um nome. Porque eles não têm essa atribuição. Me dá, e não foi dado. E o que começou a se construir depois? Havia toda uma pressão de não aceitar o Lula. Então o Lula fez o quê? Ele trouxe outros campos. Por isso que parte do PSDB foi com ele, o antigo PSDB, inclusive o Fernando Henrique Cardoso. Então o que ele fez? Eram adversários no passado, mas eles fizeram isso por quê? Porque odiavam o Bolsonaro e porque gostavam dos olhos do Lula? Não, fizeram isso porque o Lula era o único, naquela ocasião, que poderia vencer o Bolsonaro. Era o único. E ele poderia vencer o Bolsonaro por quê? Porque, ora, o governo dele entre 2003 e 2013, quer dizer, depois da Dilma, cresceu 4,1% em média. Isso interessa à indústria automobilística, isso interessa ao próprio agro, isso interessa ao país. E o que aconteceu depois desse período, 2017, 18, 19, 20, 21, 22? O crescimento do Brasil foi pífio. Isso não interessa a um setor da economia brasileira, a um setor de parte da elite brasileira. Quando as pessoas falam, a elite queria o Bolsonaro, não, parte da elite queria. E o Bolsonaro tentou, efetivamente, ter correlação de forças. Isso é valer. Ele tentou criar condições de força. Por que o general Freire Gomes não aderiu ao golpe? Porque ele falou, cara, vai terminar como terminou o Braga Neto, vai terminar na cadeia. E por quê? Porque não tem apoio da sociedade. 64 tinha apoio. Entendeu? 2016 tinha apoio. Para que houvesse o que houve apoio, 70% da população apoiava o impeachment da Dilma. Entendeu? Então, eu falei assim, porque tinha uma correlação de força. Não tinha em 2022. E o que faz um presidente que quer isso declaradamente? O Bolsonaro queria isso numa reunião ministerial, isso é prova contra ele. Quando ele disse para as pessoas, é melhor, teve uma reunião dizendo que eles tinham que fazer alguma coisa, porque, na visão dele, no relato dele, a eleição seria roubada, ele perderia, então eles já teriam que fazer alguma coisa antes. O general Heleno fala, e o Bolsonaro não contesta, que se tivesse que fazer alguma coisa, teria que ser antes das eleições, porque depois não conseguiria. Então, era uma ótima golpe. Essa reunião foi feita a próxima reunião com os embaixadores. E o Bolsonaro, quando era deputado federal, falou que teria um golpe, ele daria um golpe no mesmo dia, fecharia o Congresso, só que não consegue. Não é simplesmente a vontade pessoal, não é essa vontade pessoal. Não adianta. Agora, ele tentou construir essa relação de força. Então, aquilo que o Mauro Cid fala, ele está esperando alguns fatos para que ocorra o golpe. É verdade. Algumas coisas que as pessoas exijam. O próprio acampamento em frente ao Exército era uma tentativa de sensibilizar a parte da sociedade brasileira para dizer, apoiem a continuidade do Bolsonaro. Apoiem, que haja intervenção, porque se tem apoio popular, pode avançar. O Freire Gomes foi lúcido, que apoiava o Bolsonaro. O ministro da Aeronáutica também falou, mas eu vou trocar 20 dias de glória, porque aplaudiriam ele durante 20 dias, por 20 anos de problema. Isso, olha, antes das denúncias, ele foi muito lúcido. Agora, não significa que ele fez isso porque ele não gostasse do Bolsonaro, significa porque ele se defendeu, ele falou, isso é loucura. Então, esses que estão tentando isso é loucura, porque não tem apoio. Golpe não se dá por vontade própria.
Golpe se dá depois de uma articulação, com manipulação dos meios de comunicação também, ajuda o apoio dos meios de comunicação, internos e externos, aí você consegue dar um golpe. Fora disso, você não consegue. Agora, é crime. O Bolsonaro sancionou essa lei. É crime a tentativa de golpe. Aí você fala assim, por que é crime? Porque se o golpe é dado, você não pode dizer, é crime o golpe. Não tem como punir o golpe. Por que você vai punir o golpe? Porque o golpe, quando ele é feito, ele é bem sucedido, alterou a ordem jurídica. Isto é, já são outras instituições. Então, as instituições que sobreviveram, que se beneficiaram do próprio golpe, não vão punir quem deu o golpe. Não existe, já criou a ordem jurídica. Então, é da lógica do direito, é da lógica da legislação de que a tentativa de golpe é crime. Se você reunir ministros para dizer que você precisa virar a mesa, é crime. Se você chama, que é o depoimento do Freire Gomes, que o Freire Gomes ameaçou prender o Bolsonaro. Porque quando ele chama, o Freire Gomes diz, vamos para o golpe, quer dizer, nós temos que dar um jeito, a eleição foi roubada, etc., e nós temos que continuar. Ele falou, se o senhor continuar com essa conversa, eu vou ser obrigado a dar voz de prisão. Entendeu? Porque eu não vou, entendeu? E é verdade, porque ele sabia que é crime. Por isso que eu estou dizendo, é tentativa de crime. Muitas vezes fala, mas não houve o golpe, gente, não houve o golpe. Não houve mesmo. Mas a simples tentativa é, se o Lula, amanhã, começar a articular para continuar, é crime. Entendeu? É crime. É claro, conversa. E eles estão querendo prender o Bolsonaro porque eles estão com medo da direita? Depois das eleições para vereador nas cidades, que teve uma dominância da centro e da direita, o PT, na minha opinião, Joaquim, ele está seguindo o mesmo passo do PSDB. Por isso que eu falei aqui, o sistema não quer nem o Lula e nem o Bolsonaro, mas quem está lá é o Lula. Estou falando que o sistema não quer a continuidade do Lula, tá? O sistema não quer a continuidade. Eu não vejo nem o Lula e nem o Bolsonaro como presidente em 2026. Só que o que eles estão fazendo aparenta muito mais um medo, porque o Lula ganhou a eleição, o Bolsonaro continua ali articulando, está inelegível, eles querem a prisão dele. Por quê? Porque ele tem uma popularidade. Se fosse o padre Kelman que tivesse feito o golpe, arquitetado, falado, eu quero matar o Lula, porque o que estão julgando é um planejamento, né? Não teve a ação. E aí tudo bem, eu entendi que você falou que está na legislação que é crime. Mas estão julgando um planejamento. Então é o Minority Report, né? O filme do Tom Cruise que julga o cara, o assassino, antes dele ser assassino. Mas me aparenta assim, eles estão querendo tirar o Bolsonaro de um jogo num jeito que pode dar um revés para a esquerda. E eu até vi alguns canais esquerdistas falando, olha, a gente tem que fundamentar muito bem, porque o povo pode ir para a rua, né? O povo indo para a rua, o Bolsonaro vai ser que nem um Mandela. Ele preso vai ser um mártir da revolução. Então isso pode ser um problema. E o STF persegue o Bolsonaro porque sabe do tamanho político que ele tem ainda hoje. Agora, se fosse um padre Kelman que tivesse falado essa bobagem, será que eles iam querer prender também? É essa casca de banana que eu jogo para você resolver.